Olá, povo de Deus, tudo bem? Espero que você esteja bem no dia de hoje. Eu estou meio gripado, minha voz não está muito boa, mas estamos no inverno no Rio Grande do Sul. Graças a Deus está terminando esse inverno, não vejo a hora que passe logo. Mas estamos aqui para mais um aprendizado da Palavra de Deus. Tem certos tipos de demônios, queridos irmãos, que não são expulsos da nossa vida de qualquer jeito. Você quer saber como vencer esses demônios mais poderosos? Então fique comigo até o final desse vídeo e vamos aprender juntos através da Bíblia Sagrada. Certa vez, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, vêm ao seu encontro os outros discípulos que estavam à espera dele e também grande multidão. Isso encontramos em Marcos capítulo 9, versículo 14. Acompanhe comigo na sua Bíblia. E entre toda essa multidão surgiu um homem, queridos irmãos, que com certeza sofria demais, porque o seu filho era dominado por um demônio. Estava possesso de um demônio, como a Bíblia chama, um demônio mudo. Mestre, por favor, tenha compaixão de mim, Senhor, pois o meu filho está possesso de um demônio, de um espírito mudo. E o meu filho sofre demais, ó Pai. Por favor, me ajuda. Esse demônio já tentou matar ele várias vezes, jogando no fogo, jogando na água. Tem compaixão de mim, Senhor, por favor. Desde a infância, Senhor, isso acontece com meu filho. O demônio pega ele, joga ele no chão e faz ele espumar, Senhor. Eu levei ele a teus discípulos, mas os teus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio dele, Senhor. Tem compaixão de mim, por favor, e me ajuda. Vimos aí que esse homem se joga aos pés de Jesus, clamando por misericórdia, clamando para que ele o pudesse ajudar e livrá-lo desse grande sofrimento que ele padecia desde a sua infância com o seu filho. E o mais interessante de tudo isso, queridos irmãos, é que os discípulos estavam acostumados a expulsar demônios, estavam acostumados a fazer curas, mas nesse caso aqui em específico, esse homem levou esse menino para eles e eles não puderam expulsar esse demônio. Nos fala a Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 9, versículo 28, que quando estavam em particular, os discípulos interrogaram a Jesus. Vamos lá, vamos perguntar para ele. Mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio assim como o Senhor fez? Sendo que nós já expulsamos vários outros demônios, também curamos várias outras pessoas. Por que esse demônio em específico nós não conseguimos expulsar do menino? Digo para vocês que o primeiro motivo de vocês não terem conseguido expulsar aquele demônio é por causa da pequenez da vossa fé. Digo para vocês que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo será possível para vocês. Mas o segundo motivo de vocês não terem conseguido expulsar aquele demônio é porque aquele tipo de demônio, aquela espécie de demônio, só sai por meio de jejum e oração. A primeira coisa a destacar, queridos irmãos, é que Jesus chama os seus discípulos de uma geração incrédula e também perversa. Eles, mesmo andando com Jesus todos os dias, a sua fé ainda continuava muito pequenininha. Vemos claro que com o passar do tempo, principalmente quando Jesus subiu aos céus, eles cresceram na fé, eles desenvolveram a sua fé, eles praticaram a sua fé. E assim foram homens grandes. E eu e você, estamos crescendo na fé? Essa é uma reflexão que devemos fazer. Uma outra coisa a destacar é que Jesus disse que aquela casta, ou seja, casta se refere a uma espécie de demônio, só pode sair através do jejum e da oração. Vemos aí claramente Jesus nos mostrando que há categorias de demônios, que há demônios que são mais fortes e outros que são mais fracos. E nós vemos muito disso na Bíblia, tanto com os anjos bons, os anjos de Deus, como com os anjos maus, os anjos caídos, os demônios. Vemos que do lado dos anjos de Deus, um dentre esses mais citados é o anjo Gabriel. Diversas vezes é citado o nome desse anjo na Bíblia Sagrada. E ele é um dos anjos mais poderosos do nosso Deus. Assim também como do lado dos demônios, sabemos que o diabo, Satanás, é o líder de todos esses anjos. Ele é o anjo mais poderoso. E abaixo desse demônio, Satanás, existem diversas outras classes de demônios que vivem todos os dias nos atormentando e tentando fazer com que a gente caia na tentação. E para nós, no nosso dia a dia, vencermos esses tipos de demônios mais fortes, vencermos essas tentações que são mais fortes, não basta só nós irmos para a igreja. Não basta só nós estudarmos a Bíblia. Não basta orarmos de qualquer jeito. Mas precisamos ter uma vida de jejum e de oração. E queridos irmãos, quem está falando isso é o próprio Jesus Cristo, na sua palavra que nós lemos agora há pouco. Meu querido e minha querida irmã, eu sei que no seu dia a dia você passa por lutas,
por tentações que são mais fortes que outras. E eu sei disso porque eu também passo por isso. Tem tentações que nós conseguimos vencer de boa, somente estudando a Bíblia e orando. Mas tem outras tentações que o diabo usa e os seus demônios que são mais fortes, que é mais difícil de nós vencermos. E para essas tentações é que nós precisamos tirar um tempo para orar bastante e também para jejuar. O diabo e os seus demônios sempre vão tentar atacar no nosso ponto mais fraco. Eles vão mirar diretamente nesse ponto, porque eles sabem que ali é a maneira de eles nos derrubarem mais facilmente. E vemos por toda a Bíblia Sagrada diversas pessoas fazendo jejum quando passavam por uma grande luta. E o exemplo mais claro disso foi o próprio Jesus Cristo na tentação do deserto. E quando nós tiramos um dia para nos abstermos daquilo que é essencial na nossa vida, estamos mostrando para Deus que, ó querido Deus, hoje eu me dispus a fazer esse jejum, Pai. Estou aqui me abstendo do alimento, daquilo que é uma coisa que eu gosto, que é essencial na minha vida, porque eu quero vencer essa luta, Pai. Eu quero vencer essa tentação que tem me perturbado, que tem feito eu cair diante de Ti, Pai, que tem feito eu transgredir os Teus mandamentos. E por isso eu quero mais do Teu poder, mais da Tua ajuda para vencer essa tentação do diabo. E é por isso que eu estou me abstendo disso, tirando um momento para Ti, querido Deus. Clamo pela Tua ajuda e pela Tua misericórdia. Esse é o motivo certo de nós jejuarmos, queridos irmãos, para vencer uma batalha espiritual, para vencermos uma tribulação e uma dificuldade que nós estamos passando. Talvez uma tentação que estamos caindo direto contra Deus. Esse é o propósito de nós jejuarmos. E não jejuarmos para ter alguma coisa material. Isso não faz o menor sentido na vida espiritual. E não vemos isso na Bíblia Sagrada. Devemos jejuar a Deus para sentirmos tristeza pelo nosso pecado. Que talvez isso não esteja acontecendo mais na nossa vida. Devemos jejuar a Deus para nos aproximarmos cada vez mais desse Deus. E sermos cada vez mais seu amigo. E o jejum, meus queridos irmãos, não é só se abster da comida. William, vai vir almoçar? Não, hoje não. Hoje eu tô fazendo jejum. Fiz um propósito com Deus aí que eu não vou comer nada hoje. Pro meu espiritual. Você entende o que eu quero dizer? Não adianta nada nós deixarmos de comer, mas ficarmos o dia inteiro nas redes sociais, na internet, no nosso celular, na televisão, ou fazendo outra coisa que não tenha a ver com algo espiritual. Quando nós deixamos de comer alguma coisa porque estamos em jejum, é com o propósito de oração. É com o propósito de nos humilharmos a Deus, de clamarmos a Deus pela sua misericórdia. Para vencermos esta casta, esta espécie de demônio que está nos atormentando e fazendo com que a gente peque contra o nosso Deus. Destruindo com a nossa vida, destruindo talvez com o nosso casamento, com a nossa família. Bom, vou fazer um propósito com Deus de jejum em prol da restauração do meu casamento. E isso é muito bom. Então tiremos esse dia escolhido para meditarmos na palavra de Deus, para ficarmos em oração, para nos humilharmos diante de Deus, para clamarmos e invocarmos o santo nome de Deus. E o jejum, queridos irmãos, é muito importante. Eu lembro que no passado eu fazia uma vez por semana. E eu lembro que a minha vida espiritual estava muito mais forte do que a de hoje. E eu agora, queridos irmãos, depois que eu estudei esse tema, eu pretendo voltar a jejuar uma vez por semana. E se a gente não consegue se abster completamente dos alimentos, queridos irmãos, porque quando a gente começa a fazer é mais difícil, porque a gente está acostumado a comer bastante e comer certo tipo de comida, faça como eu fazia no passado e como eu vou fazer agora. Comece a comer coisas mais leves. Ao invés de comer arroz e feijão, carne, coisas que a gente come na nossa rotina, no dia que for fazer o jejum, bom, nesse dia eu vou comer somente frutas. E assim com o tempo, queridos irmãos, você vai conseguir se abster até mesmo das frutas nesse dia planejado para fazer o jejum. E você vai ver que se você tem uma luta, se você tem um pecado que você quer vencer, se você está passando por uma tribulação na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, não importa qual área seja, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Talvez você hoje que está desempregado, porque não pensa em fazer um jejum a Deus?
se humilhar diante da presença de Deus. Você hoje que talvez possa estar atolado em dívidas. Você hoje que está com o seu casamento acabando. Você hoje que está indo à igreja, mas por dentro está morto, está fraco espiritualmente. Sua cabeça está totalmente longe dos caminhos de Deus. Por que não pensa hoje em fazer um jejum? Se humilhar diante de Deus com oração, clamando a Deus por misericórdia, pedindo ajuda dele para vencer esta casta, essa espécie de demônio que está querendo destruir com a tua vida, com a tua família, com a tua casa. E se esse é o seu desejo, nós vamos orar juntos agora. Eu peço que você também ore por mim, porque eu também vou começar a tirar um dia na semana para jejuar, para nos fortalecermos espiritualmente. Precisamos entender que a volta de Jesus está breve, queridos irmãos. Vemos a história de Jesus. Jesus era um homem que estava sempre em jejum e oração. Nós podemos nos sacrificar um dia ou outro na nossa vida, nos abstermos daquilo que é essencial na nossa vida, para mostrarmos para Deus assim: Pai, eu não estou agarrado às coisas desse mundo. Eu necessito do alimento, claro que sim, eu preciso disso. Mas eu posso me abster disso para vencer uma luta espiritual na minha vida, para me aproximar cada vez mais de Ti, Pai. Porque o Senhor fez isso diversas vezes. Se você deseja isso, nós vamos orar agora juntos e Deus irá atender a nossa oração. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome, Pai. Te damos graças pela Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua fidelidade e o Teu amor por nós, seres pecadores e fracos, querido Deus. Obrigado por essa mensagem maravilhosa da Tua parte, Pai. Vimos aqui que estamos num mundo cercado de diversos demônios e eles trabalham em classes. Tem demônios mais fortes e mais fracos. Às vezes somos tentados por certos demônios que são mais poderosos e é difícil de nós vencermos essas tentações e essas lutas. E o Senhor ensinou aos Teus discípulos que não conseguiram expulsar certo demônio, porque primeiro, a fé deles era pequena, e segundo, aquele tipo de demônio só era expulso através do jejum e da oração. Que nós possamos tirar mais tempo para orar, Pai. Que possamos estar cada vez mais na Tua presença. E possamos também tirar um tempo para jejuar, não precisa ser sempre. Mas que possamos aí, quem sabe, uma vez por mês, 2 vezes no mês, 1 vez por semana. O Senhor pode mostrar para nós o quanto o nosso corpo também aguenta. E possamos tirar esse dia para jejuar, para estar na Tua presença, para estar orando, clamando a Ti, Senhor. Por favor, nos ajuda a nos desapegarmos desse mundo, Pai. E nos apegarmos ao que mais importa, que é o mundo espiritual. É a Tua volta. É nos prepararmos para isso, querido Deus. Por favor, dê forças para nós. Abençoa a família, as pessoas que estão aqui comigo. Dê forças a elas, mostre a elas a Tua vontade e ajude elas a fazerem a Tua vontade. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se o Espírito Santo falou o coração de você hoje com essa mensagem, tudo que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe e comente aqui no vídeo o que você tem achado. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Também, querido irmão, considere ser um membro aqui do canal. Por a partir de R$ 7,99 você se torna um membro. Apoia essa obra, leva essa obra adiante e ainda você receberá uma Bíblia missionária que eu mesmo vou enviar para você. Também, querido irmão, no primeiro link aqui da descrição eu vou deixar 720 receitas, é um e-book só com receita saudável, 0 açúcar e 0 glúten, para nós que pensamos em cuidar do nosso templo, o corpo que Deus nos deu, que é o templo onde Ele habita. Então, queridos irmãos, uma boa noite a todos, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.